Bom dia a todos. Vamos iniciar esse nosso evento, então, apresentando os nossos palestrantes. Eu sou a professora Andréa, coordenadora do Núcleo de Extensão da FAI. É com grande alegria que a gente tem hoje o senhor Carlos Tortelli, advogado, contador, administrador judicial e sócio da Cloro Consult, responsável pela consultoria em gestão de negócios, operações financeiras estruturadas, líder regional da América Latina do Global Corporate Advisor da Global, mestre do board da Russell Bedford International em Londres, entre 2004 e 2012. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Dr. Bruno Oliveira Castro, advogado, professor e especialista em Direito Empresarial, doutorando em Direito, autor de livros e artigos jurídicos, administrador judicial de recuperação de empresas na vara especializada da falência e recuperação de Cuiabá, Mato Grosso, e membro do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial. Seja bem-vindo, Dr. Bruno. Professor Fernando, coordenador da pós-graduação em Gestão de Projetos da FAI Business School, mestre em Engenharia de Produção, empresário, consultor e professor das áreas de projetos, processos, performance empresarial e change management. Sejam bem-vindos, um ótimo evento a todos. Passo a palavra ao Dr. Carlos Tortelli. Ao professor Fernando, se preferir. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a todos. Vamos lá, estamos no nosso tempo. Vamos começar com as apresentações. Então, realmente, reforço, todos sejam novamente bem-vindos. Iniciamos nosso debate dessa manhã, inicialmente com algumas considerações fundamentais. Estamos em um ambiente de estresse financeiro, clara retração da economia global, uma diligência na gestão financeira corporativa, passou a ser uma meta realmente vital, prioritária, premente, identificação de todas as variáveis que afetam o fluxo de caixa, sejam despesas, custos, investimentos, realização de ativos que não gerem retorno rápido, como exigido pelo momento atual e pela necessidade de sobrevivência das empresas. Reestruturar endividamento, instrumento vital à saúde financeira dos negócios. Podemos considerar, na verdade, medida de marco zero, o diagnóstico de crise e o plano de continuidade de negócios. E é exatamente buscando jogar uma luz sobre tudo isso dentro do nosso tema central, que é o risco de descontinuidade de negócios, que iniciamos nosso webinar de hoje, novamente dando boas-vindas em nome da FAI, em nome da CROW, por todos os presentes, e com uma pergunta, se me permite, agora sim, ao Dr. Carlos Tortelli, nosso primeiro convidado. Dr. Carlos, me permite, a pergunta que se faz é como as empresas conseguirão dar continuidade aos negócios em um ambiente de mudanças com restrições de poder aquisitivo, com tamanha perda de renda das famílias e com aumento de desemprego, dentre tantos outros fatores. Bom dia a todos. Eu quero dar início a nosso webinar, a nossa participação, agradecendo especialmente a participação do Dr. Bruno, que aceitou gentilmente esse convite e abriu mão de outras atividades, considerando inclusive a diferença de horário que temos entre o Paraná e Cuiabá. Bom, nós entendemos que para uma resposta a uma questão tão complexa, tão larga, de possíveis respostas, é necessário fazer uma contextualização do que veio antes, do que nós vivíamos antes deste episódio e o que temos nos dias de hoje. Se nós olharmos até dezembro de 2019 e analisarmos globalmente a economia, porque desta forma precisamos olhar, nós vamos ver que vivíamos nos Estados Unidos, a maior economia global, em pleno emprego, com um PIB invejável, tudo andava bem, aparentemente sustentável o crescimento americano. Se estendermos um olhar sobre a Comunidade Econômica Europeia, vamos encontrar alguns países com maiores dificuldades, mas no geral, exceto o efeito da saída da Inglaterra da comunidade, a economia é sólida, era muito sólida, a Alemanha como principal vetor da economia. Se olharmos para a Ásia, nós tínhamos uma
um anúncio de queda de PIB chinês, entretanto, ainda muito elevado para os padrões americanos, para os padrões brasileiros, ao menos. Aí, se nós voltarmos a olhar para mais próximos, na América Latina, é um continente mais complicado, muitas diferenças regionais, e o nosso maior parceiro comercial, a Argentina, vivendo um revés, aos olhos, ao menos, do mercado financeiro, com um retorno ao poder de uma equipe que antes havia destruído basicamente toda a base da economia. No Brasil, primeiro ano de governo Bolsonaro, o primeiro ano do atual governo, havia uma expectativa muito forte e um ambiente bastante positivo, encerrando o primeiro ano com uma reforma estrutural muito significativa, a Previdência, isto aos olhos dos investidores, e aqui entenda-se empresários que investem ou investidores estratégicos, foi muito bem recebido, era um sinal de fortes mudanças na economia brasileira. Não parava na nossa reforma da Previdência, havia em marcha um estudo forte da reforma administrativa, um volume imenso de privatizações sendo planejadas, obras de infraestrutura anunciadas pelo governo como obras em andamento, e isto realmente a economia receberia uma forte irrigação de recursos. Mas, em dado momento, se anuncia um vírus, o Covid, e no início não se esperava um dano tão grande. Há, sim, uma perda muito grande de receita nas famílias, perda, achatamento de salários, desemprego. Isso leva a uma diminuição de consumo, o comércio, o varejo fornecem menos, compram menos da indústria, que se retrai, que demite, e toda a cadeia sofre uma diminuição, um achatamento muito forte. Então, o que pode ser respondido depois de uma contextualização num curto espaço que me é dado, é necessário um choque de gestão nas companhias. As companhias deverão rever todos os seus números, rever seus conceitos, partir de uma base zero de custos, despesas e investimentos. Haverá necessidade de quebrar paradigmas conceituais, especialmente de negociar e renegociar. Nós precisamos ajudar o empresário a olhar para o ambiente externo, mas também para o ambiente interno. O ambiente interno das companhias muitas vezes inibe o crescimento, inibe o dividendo adequado que poderia ser auferido por conta da sua atividade empresarial. É preciso aprender a negociar, renegociar, e isso alcança medidas administrativas e jurídicas. É necessário que o empresário aceite termos que, como paradigma, não soam muito bem na cabeça do empresário, e é a busca de medidas judiciais extremas para proteger patrimônio, para proteger empregos, proteger a continuidade dos negócios. E isso começa por renegociações diretas e vai ao nosso judiciário buscando o amparo da Lei 11.101, que são os pedidos de recuperação judicial. Essa é a minha opinião, este eu acho que deve ser o dia a dia do empresário nesse momento. É choque de gestão, olhar para dentro da companhia e, naturalmente, sem deixar de olhar para todo o contexto global. Perfeito. Muito obrigado, doutor Carlos. Doutor Bruno Oliveira Castro, novamente, bem-vindo à nossa casa, nos prestigiar. Me permite um segundo questionamento para podermos avançar com o nosso debate. Então, doutor Bruno, a pandemia, que não estavam preparados, quando você fala em questão de pandemia, realmente não é algo que se pudesse imaginar. As organizações, a economia global
claramente não estavam preparadas, né, para um incidente de tal gravidade, tal magnitude, e não seria razoável, portanto, concluir que as organizações possuíssem modelo de mapeamento de riscos de descontinuidade, com tal previsão. E ainda, né, ante ao inesperado, que alternativas restam ao setor privado, nesse momento de tantas incertezas, para minimizar esse risco de descontinuidade de negócios? Bom dia, professor Fernando. Bom dia, Dr. Carlos Tortelli. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu queria apenas aproveitar o ensejo para poder fazer apenas uma ressalva. No começo eu fui apresentado também como administrador judicial e eu exclusivamente hoje atuo como advogado e professor. Eu não exerço mais, até por uma questão de impedimento, a função de administrador judicial, salvo em casos excepcionais, mas só para deixar claro, em razão até do impedimento. Bom, obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. Como você colocou, Fernando, é um cenário realmente inesperado, né? Tanto que se invoca bastante hoje nas relações contratuais a teoria da imprevisão. E como é que a gente pode criar soluções para isso? Eu queria fazer apenas aqui, apontar uma das soluções, até que já foi sutilmente colocada pelo Carlos, que é a questão da recuperação judicial. Nós temos, dentro do meio jurídico, obviamente, inúmeros caminhos, né? Óbvio que nem o próprio sistema jurídico nosso se encontrava preparado para ter uma solução efetiva num cenário como esse. Se todos nós aqui pararmos para pensar, a bem da verdade, parece que a gente está vivendo um pouco do que a gente via nos filmes de antigamente, né? De guerra biológica, aquelas coisas assim que, a bem da verdade, a gente nunca imaginou que pudéssemos vivenciar nos dias de hoje. Mas é uma realidade, não sabemos como será depois, e isso tem fervilhado, tem polvorado inúmeras ideias, inúmeras situações que possam tentar criar uma solução que seja efetiva. Nós, obviamente, temos a possibilidade de hoje, diante da situação de discutir cenários que busquem a revisão da relação contratual, buscando um ponto de equilíbrio, e aqui, fugindo até um pouco da própria essência jurídica, ou ressignificando, talvez, a intenção do legislador, aplicando ao nosso momento, eu imagino que o nosso grande desafio para esse momento é tentar construir um ponto de equilíbrio nas relações contratuais. Nós compreendemos que a gente age num sistema econômico que é integrado, de modo que eu não posso olhar exclusivamente para a minha relação contratual, sem olhar para com quem eu estou contratando, e compreender de uma forma bem simplista que o sacrifício ele precisa ser coletivo. Eu não posso olhar exclusivamente a vida do empresário sem olhar as suas relações trabalhistas, sem olhar as suas relações contratuais, sem analisar a arrecadação do fisco. Então, acredito eu que o ponto de equilíbrio é o grande desafio. Obviamente, nós temos alguns instrumentos, inclusive instrumentos jurídicos que estão postos, a exemplo da recuperação judicial. A recuperação judicial, se nós formos analisar do ponto de vista prático também, existe aí uma certa dificuldade em lidar com o Instituto. É um Instituto que nasceu em 2005, nós estamos comemorando 15 anos, no próximo dia 10 de junho do próximo mês, a gente comemora 15 anos da Lei 11.101 de 2005, mas ainda nós enfrentamos muitas dificuldades com essa lei. Né? Para quem precisa da recuperação judicial, não consegue incluir, por exemplo, aqueles que estão excluídos no parágrafo 3º do artigo 49, a exemplo da alienação fiduciária, a exemplo da cessão fiduciária, dos contratos de adiantamento de crédito, que é uma grande discussão, inclusive, que hoje acaba sendo debatido e, às vezes, até do ponto de vista judicial, preservando-se apenas a Constituição em razão da essencialidade dos ativos. Outra situação, quando pensou na lei de recuperação de empresas, pensou que teria que ter um tratamento do crédito tributário. No entanto, não foi criada uma legislação que fosse justa, que fosse acessível, como previa a Lei Complementar
118 de 2005, de modo que nós não temos um tratamento do crédito tributário. Então, encerra-se a recuperação judicial e você tem um fisco todo para poder resolver. Então, existem inúmeros problemas que já decorrem da Lei 11.101 de 2005, independentemente de pandemia. Existe um projeto de lei substitutivo, eu não lembro o número do projeto originário, mas o substitutivo é o 10.226, que já tinha sido apresentado na Câmara pelo deputado Hugo Leal e foi um trabalho realizado por inúmeros juristas, magistrados, advogados, membros do Ministério Público, administradores judiciais, que tentaram construir algo um pouco mais palpável de acordo com a nossa realidade. Surgiu a pandemia, um grande problema, muda a realidade, e aí rapidamente o professor Daniel Carno Costa, o professor Márcio Guimarães, o professor Ivo Weisberg e o professor Pedro Teixeira conseguiram elaborar uma minuta que foi discutida rapidamente e proposta pelo deputado Hugo Leal, que é o PL 1397 de 2020. Esse PL, obviamente, ele está passando por algumas comissões, eu não vi como é que está o andamento dele ontem. Mas esse PL, ele traz até uma medida interessante, que é uma possibilidade de uma ação de jurisdição voluntária, onde se tem a possibilidade de criar uma negociação coletiva. Ou seja, antes mesmo do empresário que passa por dificuldade, pensar na recuperação judicial como a sua única saída, até porque, vemos e convenhamos, a recuperação judicial é um instituto caro para o empresário, você tem custas, você tem a contratação de profissionais, nomeação de administrador judicial, realização de assembleia, que pode ser que minimize aí com as virtuais, se for algo que vingue, publicação de editais, enfim, o custo é muito caro para poder se manter uma recuperação judicial, para poder ter acesso. Então, me traz, na verdade, um procedimento de jurisdição voluntária, onde a pessoa que vai pleitear vai ter uma suspensão das ações que existam contra ele, inclusive das ações de contratos que decorrem de alienação fiduciária, de cessão fiduciária, de locação, né, para que não ocorra um despejo, e ele teria um prazo de suspensão de 60 dias, cujo prazo ele tem que negociar com os seus credores. Vai ter um negociador, enfim. Na verdade, é o judiciário agindo com uma intervenção mínima, apenas e exclusivamente com essa suspensão, para dar ao empresário essa possibilidade dele conseguir negociar com os seus contratantes. Enfim, estão sendo discutidos inúmeros instrumentos, a gente não tem nada perfeito nesse momento, mas eu acho que para início de debate está razoável por aqui e a gente vai debatendo ao longo aí do nosso webinar. Perfeito, doutor, muito obrigado. Aquecendo os motores e para manter nosso ritmo, entregando a palavra e um questionamento retornando ao doutor Carlos Cortelli. Vamos na esteira do questionamento respondido anteriormente. Então, baseado na sua experiência profissional, em tudo que o mercado tem nos ensinado no passado recente, que fatores de risco poderiam ser citados na prática que mais contribuiriam para o aumento desse risco de descontinuidade de negócios, para que as empresas brasileiras realmente liguem seu radar, estejam atentas a esses fatores de risco de descontinuidade para agir com a devida assertividade e velocidade necessária? Vejam, todo o aprendizado que, como é colocado no questionamento, que vem da experiência colhida da própria atividade profissional e o que se enxerga no mercado, em muito pode não ser aplicado no momento de emergência. Vivemos um momento de emergência nas organizações. Eu imagino que os empresários não devam ter sono muito tranquilo. A cada dia que passa, há uma incerteza, não se sabe exatamente quando retornaremos a níveis normais. Em que pese se receba boas notícias, lia hoje pela manhã que a Europa começa a ter um ânimo maior, já com programações em atividades que são as mais afetadas, por exemplo, o turismo. Então, programação de viagens
retornando. O que nós aprendemos e o que nós entendemos que é o dia a dia da vida do empresário é que a falta de um olhar externo àquilo que o mercado efetivamente tende a ser, aquilo que o concorrente está inovando na sua atividade. Há um apego ao tradicionalismo, àquilo que deu certo até hoje, continuará dando certo amanhã. Isso não é verdade. A vida de produtos encurta muito diariamente. Diariamente, novos produtos tendem a substituir produtos tradicionais. Serviços tendem a ser prestados de forma diferenciada. E isso tudo põe em risco a continuidade de negócios. Negócios que eram muito sólidos há pouco tempo, você começa a enxergar deterioração e o empresário parece que demora um pouco a perceber essa realidade. É inegável que na gestão das companhias nós ainda encontramos nos seus gestores uma forte influência da nossa história não tão recente, mas pode-se dizer recente, da época da hiperinflação, da inflação, do desprezo aos números, porque não se poderia colher informação útil olhando para números em época de inflação elevada. Tampouco isto produz um efeito no modo de gerir os negócios, que é uma visão de curto prazo, uma visão de que amanhã eu encontro a solução, e abandona-se, por certo, o planejamento de médio e longo prazo das companhias. É enxergar qual é a vida útil da minha companhia, do meu produto, do meu serviço. Qual é o risco que eu tenho quando concentro a minha atividade no suprimento em poucos fornecedores ou concentro minha carteira de venda em poucos clientes. É disto que eu estou falando, é olhar para este conceito de planejamento. É tarefa difícil para nós consultores, ao entrar numa companhia, ao fazer um diagnóstico da estrutura de capital de uma companhia, orientar o empresário e convencê-lo, fazê-lo entender que aquela empresa, neste ritmo, terá uma necessidade de capital de giro, ou terá uma necessidade de um CAPEX, ou terá uma necessidade de fazer frente a uma determinada crise por razões de convicção pessoal do empresário. É salutar que o empresário tenha paixão pelo negócio, mas é perigoso quando a emoção toma conta e abandona a racionalidade. Recentemente, num projeto, numa transação de M&A, eu ouvi de um investidor internacional, nós não queremos comprar a emoção da companhia, nós queremos comprar os números da companhia. Nós queremos comprar o planejamento desta companhia. Então, os riscos são muitos, são financeiros, são de segurança de informações, cybersecurity é um risco enorme nas companhias, mas, aparentemente, os empresários não compreendem este risco como sendo efetivo. Esse é o principal ponto, é a falta de um olhar de planejamento. Eu acredito que o planejar a companhia traz, naturalmente, todo esse olhar do meu mercado, meu concorrente, meu risco de suprimento, meu risco de abastecimento, enfim, é planejar a companhia, é olhar para um prazo, um horizonte maior. Este é o risco das companhias. Excelente, obrigado, doutor Carlos. Já que esse tema é nosso alvo principal e que esse momento de mapeamento e de provocações ao empresariado,
aos empreendedores, né, e administradores e todos os profissionais presentes, Dr. Carlos, né, de Oliveira Castro, pudesse continuar nessa mesma linha, nos alertando sobre que outros riscos de descontinuidade de negócios poderiam ser citados na sua perspectiva, também com a sua grande experiência, e que comumente não são observados pelos gestores das companhias brasileiras. Nos ajude a realmente nos provoque em relação a isso, baseado no seu ponto de vista, por favor. Vamos lá, professor Fernando. Colocando aqui de uma forma... Pessoal, até para deixar bem claro, tá? Eu tenho participado de alguns webinars, algumas lives, alguns bate-papos, aula também de pós-graduação. Ontem à noite mesmo eu ministrei aula. E para nós todos acho que é um grande avanço. A gente está rompendo aí barreiras, então é uma grande novidade. Todo esse uso da plataforma tecnológica. E eu estou tentando sempre trabalhar sem o juridiquês, tá? Então eu vou colocar numa linguagem simples, enfim, mas minha forma de colocar. Eu acho que nós temos muitos problemas que surgem lá na origem, né, de quando uma pessoa pretende exercer atividade empresarial. Ela vai procurar um profissional para poder elaborar o seu ato constitutivo. Todos nós sabemos que, na prática, sem nenhum tipo de demérito ao contador, eu sou filho de contador e contadora, mas sem nenhum demérito ao contador, o profissional vai buscar um contador na expectativa de que ele traga um ato constitutivo perfeito. Obviamente, o contador vai trazer, ou vai elaborar, obviamente não é papel dele, é papel de um profissional da advocacia. Eu acho que, para tudo hoje ligado à atividade empresarial, a gente tem que pensar em equipe multidisciplinar, mas não se discute inúmeros riscos na elaboração das cláusulas contratuais. Nós esquecemos que, às vezes, é um contrato que possui natureza jurídica plurilateral, não se pensa em quórum de deliberação, não se pensa no cenário da ausência. Então, por exemplo, em situações em que possam ocorrer o direito de retirada, a exclusão, uma incapacidade superveniente, ou até mesmo uma hipótese de dissolução da sociedade, uma dissolução parcial, por exemplo, a resolução da sociedade em relação a um sócio. Quais são os critérios adotados hoje nas estruturas contratuais para poder se levantar balanço, para poder, além de levantar o balanço, verificar qual é efetivamente o que compõe não o ativo corpóreo e incorpóreo, que tem um expressivo valor, e geralmente não está contratado, como é que isso vai ser verificado, qual o prazo que isso será verificado e em quanto tempo isso será pago. Eu estou falando de uma cláusula simples. Se a gente for aplicar a regra prevista lá, Tortelli, no artigo, se eu não me engano, 1029 a 1031 do Código Civil, na data do evento tem que ser levantado um balanço especial com base na situação patrimonial da sociedade, o que seria praticamente ativo menos passivo. Será que a gente chega efetivamente no PL da empresa? Então, qual o critério justo para eu poder dissolver, para o sócio exercer um direito de retirada? Então, me parece que é um problema, primeiramente, na estrutura contratual, de quando se começa. Nós sabemos também que muitas empresas no Brasil, tá? E aqui vamos falar de pequenas e médias, que é uma realidade do Brasil, especialmente empresas familiares, que representa aí boa parte das empresas que nós temos no nosso país. Boa parte dessas empresas nasceram, cresceram e, Carlos, concordo com você com a dificuldade da mudança. Nós todos vivemos um pouquinho da síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e tenho dificuldade para poder mudar. Mas eu acho que esse momento é um momento oportuno que gera o rompimento dessa síndrome Gabriela, né? Eu acho que nós temos que apostar num mundo diferente, melhor, mais justo, e a gente está sentindo o peso, inclusive, desde já, da desigualdade social, né? Sem aqui qualquer discurso de natureza política, mas é um discurso de constatação do que a gente está vendo. Bom, então falhas contratuais existem, ao mesmo tempo, falhas de planejamento. Você vai casar, né? Quando todos nós casamos, você não imagina que você vai casar para separar da sua esposa. Até existe uma pequena brincadeira que eu fazia antigamente em sala de aula. Às vezes eu faço quando a turma comporta, né? E aqui
Aqui, diante de uma plataforma digital, a gente não sabe se o pessoal está interagindo ou não, então você fala no escuro aqui para ver se cria conexão com o assunto. Mas dizem que a mulher, quando casa com o homem, ela casa na expectativa de que o homem vai mudar. Ele vai contribuir em casa, que ele vai ajudar, que ele vai ser prestativo, e aí ela tem uma triste decepção, porque depois que ela casa, ela efetivamente constata que o homem não mudou, é aquele cara lá que ela conviveu sempre, enfim. É o ogro, né? Bom, e o homem, numa expectativa inversa, ele sonha que a mulher não mude depois do casamento. E a mulher muda muito, ela amadurece, ela, em alguns casamentos, inclusive, aqui não é nenhuma crítica, muito pelo contrário, é um reconhecimento. Em alguns casamentos, inclusive, a mulher se transforma na holding controladora. Né? Eu vivo isso aqui em casa, amigos. Então, eu posso dizer isso para vocês com propriedade. O fato é que, quando as pessoas contratam uma sociedade, não se desenvolve planejamento estratégico, não se pensa em governança, não se pensa no futuro. É difícil hoje nós encontrarmos uma estrutura que nasça pensando na longevidade e na perenidade do negócio. Não é à toa que nós vimos há alguns anos, por exemplo, holding parece que é algo que está em moda hoje. Mas se a gente parar para pensar, surgiu no Brasil em 1976, quando surgiu a Lei de Sociedades Anônimas, tá? A previsão lá no artigo 2º. Ela trazia uma ideia originária de controle, né? Especificamente de controle da gestão, para você centralizar nela a parte administrativa, comercial, jurídica, financeira, e deixar nas outras empresas exclusivamente a atividade final. De uns anos para cá, nós percebemos uma falha de planejamento, talvez um equívoco cultural do Brasil, que está envolvido e está umbilicalmente ligado com a sucessão, especialmente a sucessão familiar. E digo sucessão familiar pela característica das empresas que temos no Brasil, que são, na maior parte, empresas de natureza familiar. Perfeito. Então, nós temos uma falha grande na questão da sucessão, que pode se dar, não precisa ser necessariamente pela sucessão familiar. Está falando de uma realidade, um problema que existe, mas pode se dar por via da sucessão profissional. Mas de um tempo para cá, então, por um equívoco cultural, 4 pilares começaram a ser trabalhados, tá? E não são 4 pilares novos, quando se fala em planejamento sucessório, patrimonial, tributário e societário. Há alguns anos atrás, há mais de 15 anos atrás, possivelmente, se falava em reengenharia societária, em reengenharia tributária. Existiam inúmeros livros que tratavam desse assunto. Hoje não, fala em planejamento, né? Mas é isso, você está reestruturando, porque ele foi estruturado de uma forma equivocada. Não se previu a necessidade daquele modelo, daquele projeto ser revisado. Então, me parece que a gente tem a oportunidade de tentar construir algo diferente. Como nós hoje temos que contar aqui com os fatos imprevisíveis, então me parece, inclusive, criando uma solução que vai ser necessária a criação das cláusulas especiais, como hardship. Né? A gente tem que pensar realmente numa estrutura, pensando na imprevisibilidade, mas não dá hoje para apostar numa solução ou numa saída positiva diante de uma imprevisibilidade sem planejamento, sem pensar em estruturar o negócio para que ele tenha perenidade, segurança e longevidade. Eu acredito que esse é um ponto que deve ser muito trabalhado, mais do que nunca, no sentido de estruturar melhor as empresas, o negócio, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista de garantir a sobrevivência e a existência da própria atividade. O Dr. Bruno colocou muito bem em relação à característica das empresas do Brasil, né? E puxando o Dr. Carlos Tortelli, pela sua experiência, vamos falar então do perfil, não da empresa, mas do empresário brasileiro, e como isso é visto tanto pelo olhar dos investidores e analistas fora do Brasil, e o que mais afasta o investidor para operações de investimento em companhias brasileiras. O que está fazendo com que esse distanciamento seja amplificado, o que podemos fazer para reverter isso?
Bom, de novo, é um cenário bastante amplo para um tempo limitado. Nós tivemos a oportunidade de participar de fóruns, de eventos com investidores internacionais ou investidores sempre institucionais, locais. E as perguntas são as mais variadas, as observações são as mais variadas em nível internacional. Quando participo de eventos que chamam para o lado do investimento, de M&A, por conta do meu trabalho, recebemos perguntas das mais inusitadas. Eu recordo e chamo aqui para uma reflexão da minha defesa sobre o tema. Uma ocasião, jantando com um grupo em Berlim, fui perguntado por alguém da Comunidade Econômica Europeia, que representava um banco de investimentos, dizendo, você considera que o empresário brasileiro é versátil, tem capacidade de se adaptar a crises, a momentos difíceis? E eu respondi a ele que eu dava o meu depoimento com base na nossa carteira de clientes. Nós tínhamos clientes que iniciaram as suas atividades, estavam conosco em ritmo forte de crescimento e tinham passado por congelamentos de preços, pacotes econômicos diversos por ano, na década de 80, mudança de moeda, mudança de tabelamentos novamente com um novo governo, retorno a uma estabilidade econômica, isto já há mais de 20 anos, e hoje eram grandes companhias. Citei uma operação de uma companhia que nós intermediamos a venda em valores superiores a R$1 bilhão. Pois bem, esse empresário não conhecia, esse analista econômico não conhecia a nossa realidade, portanto. Agora, o que realmente assusta, e é fato, nós temos uma imagem de insegurança jurídica muito forte, pouca transparência de informações, pouca divulgação de informações. A nossa verdade é que o nosso mercado de capitais é bastante restrito, não há grande publicidade de atos das companhias, e isto se torna, aos olhos do investidor, uma cumbuca fechada que você não sabe onde vai pôr a mão. Tá? Esse é o principal elemento de insegurança que nós encontramos quando debatemos esse tema com investidores. A característica do empresário brasileiro é um pouco daquilo que eu já falei na questão anterior, de levar para dentro dos seus negócios um cunho emocional muito forte, uma certeza de que amanhã as coisas se resolvem na síndrome de Gabriela, e esta insegurança jurídica, esta intervenção que por muitos anos nos criou uma imagem negativa. A intervenção na nossa economia, ela foi muito forte em anos passados. Hoje é uma economia mais aberta, livre, mas ainda assim com resquícios deste fato. Esse é um pouco do resumo do que eu encontro lá fora como visão do empresário e da empresa brasileira. Perfeito, obrigado, Carlos. Doutor Bruno, passando a bola, considerando verdadeiro, que a capacidade de identificar e principalmente de reconhecer o estado de crise no tempo adequado evitaria a busca de pedidos de recuperação judicial. Quais efetivamente as consequências dessa demora para o sistema e para as empresas em si? Bom, vamos lá. Primeiramente, obviamente, a demora vai implicar na quebra, vai implicar na inviabilidade da atividade. Se você perdeu o timing que existe para você efetivamente ingressar com alguma medida que proteja, que traga alguma ideia de proteção ao empresário, efetivamente ele vai viabilizar o negócio dele.
Mas, falando aqui sobre recuperação, já que a pergunta envolveu em parte isso. Obviamente, muita gente tem discutido e já apresentado a recuperação judicial hoje como uma das principais soluções, né? O que a gente está tentando discutir é como evitar ou como colocar a recuperação judicial dentro desse cardápio, mas como uma opção mais tardia, porque é uma opção onerosa. Eu me preocupo, inclusive, um pouco com o Instituto da Recuperação, com o mau uso do Instituto da Recuperação Judicial. E digo isso porque, infelizmente, nós temos... só para fazer um paralelo, nós tínhamos a lei de concordata que criou um descrédito no Brasil. E o descrédito ele foi atribuído ao Instituto ser realmente falho, ele não servia ao empresário. A recuperação judicial já é um instituto mais eficiente, mas, ao mesmo tempo, quando mal utilizado, ele cria a pecha de que é um instituto para promover o calote legalizado. Né? Quantos de nós já não teve essa impressão, ou às vezes leu algum artigo nesse sentido? A gente sempre imagina que quem está solicitando a recuperação judicial está devendo, vai quebrar, ou está quebrado, ou quer fazer o calote. Está devendo não, está devendo é natural, mas ele vai quebrar, ou está quebrado, ou quer promover o calote. Então, existe aí uma questão, às vezes, até cultural da nossa parte, de ter uma linguagem equivocada do Instituto, porém, em razão, efetivamente, desses problemas que existem, né, de má utilização, enfim. A gente não tem dúvida que esse cenário mundial, ele tem gerado e vai gerar grande insegurança a todos os empresários de todas as nações, seja do pequeno estabelecimento a uma grande fábrica de insumos. Então, independente do tamanho, do porte, existe uma dúvida comum que surge a todos, que é como que vai ser mantido esse equilíbrio financeiro e econômico de um contrato. Não há dúvidas de que essa pandemia que foi causada, ela vai funcionar como um fator de desequilíbrio contratual econômico. A gente já vem constatando isso. E aí, obviamente, a gente tem que recorrer da boa-fé objetiva das relações contratuais para poder encontrar dentro da própria relação contratual uma forma de preservar o cumprimento desses contratos. Então, obviamente que existe o princípio do pactum servanda, fazendo lei entre as partes, mas ele destoa dessa realidade fenomênica que a gente que está se apresentando para nós, né? A gente está vivendo aí um momento acelerado de acontecimentos nas relações pessoais, contratuais, e a gente está realmente diante de novos tempos que temos que tentar construir a melhor solução. É óbvio que a situação é excepcional, acredito que muitas revisões contratuais serão imprescindíveis, a gente vai ter que buscar uma modificação igualitária para que essa relação seja mantida, permitindo o cumprimento do que foi pactuado, gerando uma harmonia da ordem econômica e social. É óbvio que temas vão surgir, como a alegação de caso fortuito, a teoria da imprevisão, a onerosidade excessiva, já até tentando responder uma das perguntas que eu vi ali no chat, até porque está dentro da pergunta proposta, e diante desse cenário instalado, obviamente, os contratantes eles têm que buscar mecanismos legais para poder sobreviver por esse período que é incerto. Então, não é todo e qualquer movimento social ou econômico, na verdade, todo e qualquer movimento legal ou econômico, ele vai, obviamente, repercutir na relação contratual, ora inviabilizando o adimplemento do contrato, ora oferecendo desproporcional dificuldade para poder cumprir efetivamente. E eu acredito muito que nós todos temos, especialmente o empresário, precisa ter em mente que na atual conjuntura, a extinção dos vínculos contratuais e a revisão judicial de contratos são remédios que, por vezes, são extremos. A gente tem que tentar evitar, obviamente que a gente tem que pautar sempre na questão dos princípios, inclusive, da cooperação e da lealdade, trazido no artigo 422 do Código Civil, no princípio constitucional da solidariedade social, está lá no artigo 3º, né? Há quanto tempo a gente não se falava no princípio da solidariedade social?
e colocar como medida extrema a utilização da recuperação judicial, não perdendo, obviamente, o timing, porque às vezes pode ser um processo oneroso que não vai criar uma solução efetiva. Então, cada remédio jurídico, cada medida tem que ser efetivamente avaliado para poder verificar se ele vai servir ao empresário que precisa se socorrer dele. Perfeito, muito obrigado, doutor Bruno. E já caminhando para nossas questões e provocações finais, doutor Carlos Tortelli, e na sua avaliação, qual a responsabilidade dos agentes concedentes de crédito? Aqui falando de working capital, empresas que se exigem balanços auditados por auditores independentes, sem análise de existência de boas práticas de governança, o que inclui compliance ou contabilidade sem observar normas, né, do IFRS, o que dificulta a leitura do conjunto das demonstrações financeiras. Então a pergunta, né, complementar, quais as medidas que se espera de um gestor diligente? Acho que esse é o grande resumo e a provocação. Bom, aqui nós estamos falando do lado de quem concede crédito. Nós temos um sistema, um mecanismo que é injusto e é perverso para o empresário. Falando em bancos, falando em agentes financeiros que cedem, emprestam seu capital aos empresários, não exigindo do empresário o cumprimento das normas contábeis, o IFRS, não é uma invenção qualquer, é algo que veio pós-crise da Enron nos Estados Unidos, que culminou com o desaparecimento de uma das Big Five de auditoria da época, e a comunidade se reuniu e exigiu padrões contábeis globais, que a mesma informação contábil, econômica, financeira fosse lida, tivesse condições de ser lida e gerasse o mesmo padrão de informações aqui no Brasil, na China, em qualquer lugar do mundo. Tive a oportunidade de participar de um comitê de estudo de IFRS quando atuava numa outra rede. O Brasil está obrigado a adotar o IFRS. As companhias estão obrigadas já há alguns anos a adotar o IFRS. Se um conjunto de demonstrações financeiras passasse pelo crivo de auditoria, auditores competentes, auditores independentes, e que lá estivessem expressadas as normas do IFRS, permitiria ao agente financeiro uma leitura muito adequada, ou muito melhor, sobre as garantias de continuidade e os riscos de continuidade daquele negócio. Ocorre que os agentes financeiros, que já estão amparados por uma deficiência da Lei 11.101, que sofreu uma forte influência, naturalmente, da FEBRABAN, quando tirou da submissão ao Instituto da Recuperação Judicial todos os créditos garantidos fiduciariamente, concedem créditos à revelia aos empresários, mesmo sabendo, porque é impossível que não consigam perceber, que há um risco na recuperação daquele crédito. Pois quando esse empresário recebe mais créditos e o banco, num mecanismo perverso, aumenta o rating, aumenta a taxa de risco e concede crédito e se assegura, o agente financeiro recebe mais juros, recebe suficientemente para ressarcir o próprio capital e, na eventual busca de recuperação judicial, não se submete ao Instituto e simplesmente toma a propriedade e a posse do bem. É bem verdade que o Judiciário, tentando corrigir esta distorção, tem dado àqueles bens de cunho essencial à atividade, à essencialidade dos bens, tem impedido a tomada de posse ou promoção de leilão dos bens. Então, eu entendo, embora haja uma lacuna na legislação, que há sim uma responsabilidade social quanto ao modo em que se concede crédito. Eu não consigo efetivamente entender aonde está o maior erro.
Se é o empresário que não fornece informações razoáveis e verdadeiras, e quando digo verdadeiras, não porque as informe de cunho doloso e errada, mas porque simplesmente não adota o IFRS, tá? Ou se é o agente financeiro que concede crédito na incerteza. Tá? Então, a responsabilidade, eu ainda sonho com um dia termos clareza na legislação, como ocorre em outros países, quando se estuda um pouco do direito comparado, a responsabilidade, tanto do gestor, que pouco faz, não é diligente para impedir que a companhia permaneça em estado de crise por um tempo longo, e já se tendo condições de saber que haverá necessidade de buscar socorro com medidas de recuperação judicial ou extrajudicial, né? Ou daqueles que contribuem concedendo e alimentando aquela companhia ao sucesso, na verdade. Haverá que um dia ter uma norma que discipline melhor essa matéria. É o que eu penso sobre essa matéria. Perfeito, doutor Carlos. E, finalmente, né, nossa pergunta final, né, agora que o motor está aquecido e aproveitando um pouco mais da experiência, né, doutor Bruno de Oliveira Castro, gentilmente, uma última pergunta para engrandecer o encerramento do nosso evento. E que é algo bastante razoável pensar que nesse momento, né, momento Covid, momento de crise, a única solução para muitas empresas é a busca de recursos da recuperação judicial, captação de crédito, e há muitos empresários ainda uma dúvida remanescente sobre o tema. Então, falar um pouquinho sobre o referimento da recuperação judicial, se desobriga ou impede a continuidade de execução contra avalistas, fiadores, essa segurança jurídica na compra de ativo da recuperanda, né, se ela é uma garantia e se o ativo pode garantir algum financiamento. Isso pode ser subsídio para né, para esse acesso ao crédito. Bom, vamos lá. Eu acho que acaba uma parte do que o Carlos Tortelli colocou, eu acho que responde bem isso, que é a questão da utilização das garantias na busca do crédito, né? E vamos lá, assim, até colocando o outro lado da moeda, vou colocar uma visão prática aqui, tá? Eu advogo para bancos. Eu participo da comissão, inclusive, de recuperação de crédito da FEBRABAN. E eu tenho uma visão, obviamente, do Instituto, eu estou colocando aqui numa visão acadêmica, só para deixar bem claro. É um movimento natural do empresário, quando ele começa a contrair obrigações, ele vai, a partir desse momento que ele vai contraindo, ele vai gerando um endividamento. Então, para cobrir a despesa que ele criou com o fornecedor A, ele vai buscar crédito junto ao fornecedor B, instituição financeira, por exemplo. Depois no fornecedor C, e daqui a pouco o grau de endividamento está alto, ele vai ter que envolver algum ativo como garantia. Geralmente hoje é a alienação fiduciária. O Carlos muito bem colocou, houve uma discussão, não pela FEBRABAN, mas especificamente pelos bancos, que colocaram na época a tese apresentada em 2004 e 2005, antes de ser aprovada a Lei 11.101, era de que se não houvesse a exclusão das instituições financeiras ou dos contratos que decorressem de alienação fiduciária, de cessão fiduciária, de adiantamento de crédito, isso naturalmente aumentaria muito o risco e, por esse motivo, teria que ser aumentado o spread das operações bancárias. Bom, ficou essa dívida moral, porque foi atendido esse pleito das instituições, e de 2005 até então, não se houve, não se verificou, não se constatou a diminuição do spread bancário. E entrar em recuperação judicial hoje é um processo de funil. Você é um funil invertido. Hoje você, como empresário, em tese, tem crédito, né? Então o funil está aqui, pediu recuperação judicial, o funil ele vai virar para baixo. Ninguém vai te conceder crédito. Você é quase que automático, você é interpretado como um risco, rate H, inclusive na visão do Banco Central, e a gente não tem uma estrutura de concessão de crédito para quem entra
em recuperação judicial. Uma estrutura como é, por exemplo, nos Estados Unidos, que é onde nós inspiramos o Instituto Recuperacional no Chapter 11 para poder trazer para o Brasil. Obviamente com muitas adaptações ao direito brasileiro e com muita dificuldade de acesso para quem efetivamente precisa. Falando ainda sobre recuperação judicial, eu não acredito que seja, volto a repetir aqui, a única e a melhor saída em momento de crise. Eu acho que existem inúmeros meios, inclusive a própria lei traz isso de uma forma, num rol não taxativo, mas exemplificativo, lá no artigo 50, e com certeza eu acho que isso faz parte muito do dia a dia da atividade de muitos dos senhores que estão acompanhando, sei que faz parte da atividade do Carlos Tortelli, mas a lei sugere que antes de se buscar a recuperação judicial ou extrajudicial, se busque fusão, aquisição, incorporação, transformação, as típicas modificações societárias, né? Redução da jornada de trabalho, inúmeras outras saídas. O problema é que quando o empresário começa a enfrentar a crise, e aí a gente volta lá no início, com um pouquinho da síndrome Gabriela e tal, ele acha que ele vai conseguir recuperar o negócio, que é mais uma crise que ele está passando e que ele vai vencer como todas as outras que ele venceu. Só que se o negócio dele não está estruturado para isso, ele não consegue desenvolver um bom planejamento financeiro e econômico para que ele consiga efetivamente criar hipótese de discernimento real, ele infelizmente vai cair naquela taxa de irrecuperabilidade do Brasil. E essa taxa, vi até que teve no chat aí uma pergunta, já até colocando aqui dentro do que me foi proposto, eu acredito que há um equívoco, inclusive, nessa taxa. O Serasa Experian diz que 92% dos casos que são pleiteadas recuperações judiciais convolam em falência. Então, imagina que você tem que fazer uma cirurgia, você chega lá para o médico e fala, doutor, eu preciso fazer essa cirurgia, eu queria saber qual é o risco. Ele fala, não, fica tranquilo, Tortelli. A cada 10 que operam comigo, 9 morrem, mas um sobrevive. Peraí, não é bem isso. Quando a gente constata na prática, e isso não há um estudo feito pelas corregedorias dos tribunais de justiça, Estado a Estado, me parece até que o Paraná estava fazendo esse levantamento, mas a gente notou que isso não era real. Né? E não é real porque lá eles levam em conta recuperações requeridas, recuperações deferidas, e recuperação deferida é diferente de recuperação concedida. Deferida é porque o magistrado deferiu o processamento da ação. Concedida é quando efetivamente ele concede a recuperação judicial, que vai passar necessariamente pelo crivo dos credores, né, por uma aprovação do plano de recuperação judicial que foi apresentado. Pois bem, mas no estado de São Paulo se constatou que 80% das empresas que solicitam, das sociedades empresários que solicitam recuperação judicial, conseguem alcançar, não convolam em falência, conseguem efetivamente recuperar, né, pelo menos durante aquele período do processo judicial. A que se deve isso? Isso se deve à especialização de todos os players, dos stakeholders, do magistrado, do Ministério Público, do administrador judicial, do advogado da recuperanda, dos advogados dos credores, de uma boa equipe de consultores, de uma boa equipe multidisciplinar de todos os lados, seja para o devedor, seja para o credor, seja para o exercício da administração judicial. Então, amigos, nós constatamos que a especialização ela faz toda a diferença. Não é à toa que o Conselho Nacional de Justiça promoveu, né, uma recomendação no ano passado para se criar as varas regionais, com competência regional, de falência e recuperação judicial, justamente para poder você parametrizar um pouco mais, para que você aumente a segurança jurídica do Instituto, das decisões judiciais e da atuação de todos os profissionais. Curitiba fez isso, se não me engano, foram criadas 2 varas especializadas em falência e recuperação judicial, uma, se eu não me engano, está a doutora Luciane e a outra está a doutora Mariana, aí em Curitiba. Cuiabá também foi criada a vara regional, São Paulo também foi criada, então vários outros estados estão atendendo essa recomendação, isso com certeza vai elevar o nível de recuperabilidade, pelo menos
do ponto de vista da atuação dos profissionais. É óbvio que, às vezes, você tem as melhores soluções, mas se o negócio não apresenta nenhuma viabilidade, como é que você vai malhar em ferro frio? Né? Então, fica aqui as minhas ponderações, sempre alertando para que a gente consiga fazer um bom uso de um instituto que é tão caro para a economia do Brasil, que é tão caro para os operadores do direito, que é tão caro para a sociedade, que é o Instituto da Recuperação Judicial. Excelente, agradecer imensamente a participação dos nossos especialistas, entregar de forma aberta ao Dr. Carlos Tortelli também para o encerramento, no seu ponto de vista. Tenho aqui duas perguntas que gostaria de utilizar como encerramento de participantes selecionados, e como falei, outras perguntas nós vamos direcionar para o Dr. Bruno, para o Dr. Carlos, para que elas sejam respondidas da maneira mais adequada possível. Dr. Carlos, gostaria de fazer um encerramento antes da nossa pergunta feita pelos nossos participantes? Agradecer a participação de todos que nos brindam com neste evento. Nós teremos outros eventos sobre temas igualmente importantes em um curto espaço de tempo, serão anunciados. E desejar que a todos os que têm a missão de aconselhamento aos empresários, que passem uma ideia de resiliência, de resistência, e aproveitar que o momento também é de oportunidades. Em todas as grandes crises vividas e que acompanhei, surgem também sempre grandes frentes de novos negócios. Não é hora é hora de racionalidade, muita racionalidade. E cortar na carne, como se usa o jargão popular, é necessário nesse momento. Desta forma que eu encerro a minha participação aqui e aberto agora a eventuais questionamentos, perguntas. Sem dúvida, novamente, agradecer a você, Bruno, pela participação. Excelente. E tenho aqui uma pergunta que vou realizar aqui 3 perguntas de uma maneira simultânea, e fiquem totalmente à vontade, Dr. Carlos, Dr. Bruno, a colocar seus pontos de vista, Então, vamos lá. Aqui o senhor Gustavo Malvestini colocou: bom dia, temos alguns questionamentos. Qual o índice de recuperabilidade das empresas submetidas à recuperação judicial? As mesmas observações até agora feitas para ser um bom empresário também são aplicáveis aos administradores judiciais? E os juízes têm observado essa capacidade quando nomeiam administradores, sem o que a função social da empresa e sua permanência no mercado não se realizam? Como eu sou administrador judicial, eu pediria para o doutor Bruno responder a essa questão, porque ela não é tão simples assim. Doutor, pode assumir a palavra? Vou tentar responder. Eu já atuei como administrador judicial, tive a oportunidade de presidir o Instituto Brasileiro de Administração Judicial, IBAJUD, que foi quando eu conheci o Carlos Tortelli, inclusive num curso que fizemos em parceria com a Escola da Magistratura do Paraná, com a EMAP, da Amapar. Tivemos a oportunidade por 2 vezes de promover a capacitação, à época, dos administradores judiciais, dos advogados e também dos magistrados. Justamente com esse propósito de que quanto mais você especializa os envolvidos no processo, melhor performance você tem com a recuperação judicial. Eu acabei tentando abordar parte dessa pergunta na minha explanação anterior, dizendo que não confio, até porque eu não sei qual é a base que se utiliza, ele mistura recuperações concedidas com deferidas, e aí como muda ano a ano, esse índice acaba não sendo real. Mas o Serasa Experian apontou por inúmeras vezes que a cada 10 empresas que pleiteiam recuperação judicial, 9 convolam em falência, e apenas uma consegue sucesso. Como eu disse para vocês, nós temos uma realidade totalmente diferente na comarca de São Paulo, a partir do momento que foi realizado um estudo para o núcleo de insolvência da PUC São Paulo, e esse núcleo constatou, dentro desse estudo, que lá existe uma
recuperabilidade, pelo menos na primeira e segunda vara da capital, numa média aí de 80%. Ou seja, por que isso destoa tanto do Brasil? Não destoa, na verdade, onde se tem varas especializadas, você tem uma performance melhor do processo, você tem um grau menor de aventura jurídica, né? E como eu disse para vocês, existe, e é muito presente, a má utilização do Instituto. A gente já constatou em vários casos situações em que não cabe recuperação, ou que a recuperação não tem efetivamente a intenção de participar do sacrifício coletivo, né? Que é que o credor se sacrifique sem a recuperanda se sacrificar. É óbvio que a gente tem muitas dificuldades para quem se encontra em recuperação judicial, né? Sobretudo num processo social. E aí, até aproveitando para poder colocar um ponto que eu vi que estava sendo debatido e já coloquei anteriormente, não se tem, por parte das instituições financeiras, concessão de crédito a quem se encontra em recuperação judicial, salvo nas hipóteses de supergarantias ou de garantias de terceiros. Até porque, e aí respondendo um pouquinho da pergunta anterior, a recuperação judicial ela não estende os efeitos da suspensão das ações para aval, fiadores, para coobrigados. Obviamente, isso hoje é tema polêmico, porque há um precedente do STJ, quando se prevê no plano de recuperação a hipótese da supressão das garantias reais, fidejussórias e pessoais, por simples aprovação da Assembleia Geral de Credores. O que eu discordo também, porque a lei é clara ao dispor que somente o detentor da garantia é quem pode dela dispor, né? Eu acho que gera também insegurança jurídica não cumprir o que está na lei. Imagina, eu te concedo um crédito, independente se sua instituição financeira ou não, vinculado ao teu aval, e aí você pleiteia a recuperação judicial, e numa Assembleia Geral de Credores suprimem esse aval. Qual é a segurança jurídica que eu vou ter para conceder o crédito para um terceiro? É difícil, né? Fica também complicado para quem concede crédito. Então, é difícil hoje para todos os lados, porque há muitas inovações, existem muitas teses e cada hora um julgado diferente. Com relação à nomeação do administrador judicial, da mesma forma que o empresário, que o administrador de uma empresa precisa ter uma conduta de retidão, o administrador judicial também. É até um absurdo, na minha opinião, prever, mas está escrito lá na lei, meus amigos, que o administrador judicial tem que ser preferencialmente uma pessoa, aliás, que o administrador judicial tem que ter uma conduta idônea. Ele tem que ser idôneo. Mas peraí, isso não é implícito? Tem que estar escrito na lei que a pessoa, para ser nomeada para o exercício da função de administrador judicial, tem que ser idôneo? Bom, é um pouco preocupante. Mas está lá, tem que ser idôneo, um profissional que tenha capacidade técnica na área. Os critérios, nós tivemos muito problema no início da lei, justamente, volto a dizer, pela falta de especialização de todos os players. E por quê? Porque se nomeavam profissionais que não sabiam o que estavam fazendo. Virou, no começo, posso afirmar com convicção, que pode ter virado aí um cabide de emprego, inclusive. Né? Eu vi, particularmente, advogados ambientalistas, advogados criminais, contadores que não tinham noção do que estavam fazendo, engenheiro florestal sendo nomeado como administrador judicial de processos de recuperações judiciais milionárias. Né? Eu vi há pouco tempo, inclusive, uma recuperação de quase 500 milhões de reais, nomeando uma empresa de contabilidade que nunca exerceu a função e não sabia nem por onde começar. E o pior, né, sem ter qualquer curso que capacitasse, que o habilitasse ao exercício da função. Então, obviamente, ocorreram muitas falhas, mas eu acredito que isso diminuiu sobremaneira com a especialização das varas, com a capacitação, especialmente dos magistrados, que compreenderam que o administrador judicial, como longa-manos do Poder Judiciário, está ali representando o Estado do juiz. Ele tem que nomear realmente um profissional idôneo, com uma capacidade técnica desejável para poder desempenhar bem aquela função. Existe no PLS, e pelo menos existia no PLS 10.226, que está no Congresso, na Câmara, na verdade, a obrigatoriedade de que o administrador judicial que vai ser nomeado tenha curso com certificação e que esteja habilitado, apto para o exercício. Alguns tribunais regulamentaram isso, inclusive por provimento
da Corregedoria dos Tribunais de Justiça, exemplo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Outros estados recomendam, as corregedorias sugerem aos magistrados que, ao nomear os administradores judiciais, busquem nomear pessoas que não só tenham, obviamente, a idoneidade, mas tenham curso, que tenham formação técnica na área. Não dá para a gente brincar de se aventurar hoje num instituto que, volto a dizer, é tão rico e, ao mesmo tempo, tão oneroso para a sociedade, para o sistema judiciário, para todos nós. Muito bem. E estamos com o nosso tempo finalizado. É um assunto extremamente denso, extremamente necessário do devido aprofundamento, mas penso que as pinceladas foram fundamentais para atingir aí gerar um bom horizonte, gerar uma boa linha mestra de atuação, uma provocação necessária aos gestores em relação a essa dose jurídica, colocar de uma maneira tão didática, então, interessante pelos nossos especialistas. Agradecer novamente, Dr. Carlos Tortelli, representando a Crow Consult, como bem falado, é o primeiro de um conjunto de eventos que estamos organizando, trazendo assuntos relevantes. Coloquei no chat agora meu e-mail, fernando.brito@fai.edu, representando a pós da FAI, e agradecendo em nome de todo o Grupo Bom Jesus e da pós-graduação da FAI. Coloquem, enviem perguntas que não puderam ser feitas ou não tivemos o tempo adequado para responder. Vamos encaminhar aos nossos especialistas, participantes, palestrantes aqui, professor, doutor Bruno Oliveira Castro, muito obrigado novamente. Em nome da FAI, engrandeceu demais aí nosso evento, a comunidade empresarial, acadêmica, de toda a região, nossa região que precisa realmente dessa luz, do caminho das pedras para poder realmente, quem está bem, poder se sustentar e criar essa blindagem organizacional necessária, e para quem precisa de uma força, precisa de um caminho para a recuperação, também conhecer alguns mecanismos que podem ajudar a trazer de volta essa retomada, essa recuperação de uma maneira correta, adequada e desmistificada muito bem pelos senhores. Novamente, muito obrigado pela presença e participação de todos os que estão online, os que já saíram, mandaremos o agradecimento a todos, e nos vemos no próximo webinar, e serão todos muito bem-vindos também. Vocês devem ter percebido no chat que a Tairine mandou um link, a FAI, ela faz webinar certificado. Então, quem tiver interesse em certificado, voltem no chat, cliquem no link enviado pela Tairine, e vocês serão certificados pela participação e no nosso webinar. Ok, pessoal? Muito obrigado e nos vemos no próximo webinar. Tortelli. Obrigado a todos. Bruno. Um bom dia. E vamos trabalhar. Vamos trabalhar.